Bom pessoal, estou de volta para trazer mais análises para vocês. Hoje a gente vai falar de Bitcoin, a gente vai falar de mercado tradicional, como eu sempre passo aqui no canal. E a gente vai falar também de FTT e HFT, a gente vai falar de Hashflow. Como que está o gráfico do Hashflow? Está seguindo a nossa análise? Qual que é a próxima perspectiva? Se dá para a gente estar comprando um pouco ou não, tá? Então a gente vai ver tudo isso e altcoin lá no final, então não deixe de assistir até o final, tá bom? Para você que está chegando aqui no meu canal pela primeira vez, seja bem-vindo, meu nome é Luiz Santana, sou investidor e trader aí há mais de 6 anos e nesse canal eu trago atualização diária do mercado cripto e do mercado financeiro como um todo, para que a gente possa estar acompanhando e vendo aí como o mercado financeiro, o mercado tradicional está reagindo mediante ao que está acontecendo macroeconômico e geopolítico, tá? Então, se você não é inscrito no canal, já se inscreve para que você receba todos os dias esse panorama e essa atualização diária que eu trago aqui para vocês, tá bom? Mas, sem mais enrolação, vamos lá para o vídeo, vamos lá para a nossa análise diária. Começando aqui por Bitcoin, pessoal, a gente tem uma queda muito agressiva para o dia de hoje no Bitcoin, queda de 5%, como vocês podem ver aí, porém a gente tem o Bitcoin tentando segurar em uma região que provavelmente pode ser uma região de fundo provisório para o Bitcoin, tá pessoal? Ainda não está definido como fundo, mas ele pode tentar segurar como fundo provisório, como ele está fazendo aqui, a gente observando em gráfico de 4 horas e observando em gráfico de 1 hora também, ele está tentando segurar, tá? Mas quando a gente vai observar no diário, a gente precisa de confirmações, a gente ainda tem até as 9 horas da noite para que ele confirme aqui se vai segurar como fundo ou não, tá? Então tem muita coisa para acontecer aí no decorrer do dia e a gente precisa também da abertura do mercado tradicional que vai abrir daqui a pouco, tá? Então, nesse momento, Bitcoin 19.500, com perspectiva de corrigir um pouco aqui para lá na frente, ele tentar tocar nessa banda inferior desse canal, ou se ele fechar abaixo dessa região de 19.500, aí a gente vai ter queda até os 18.400, tá? Então muita atenção para o Bitcoin nesse momento. E o que eu vejo aqui com o Bitcoin é que tem algo acontecendo internamente no mercado cripto, tá? Isso é exclusivo do mercado cripto, porque a gente não tá vendo toda essa queda no mercado tradicional. Quando a gente vai observar o mercado tradicional, a gente tem dólar recuando, subiu um pouco, subiu quase que 0,2%, agora está recuando quase que no 0 a 0, e a gente tem título caindo bastante, tentando formar aqui um topo duplo, tá? A gente tem um título tentando segurar, enquanto a gente tem S&P 500 subindo, Nasdaq subindo, tá? Então, a gente tem mercado de alto risco subindo, mercado tradicional, enquanto a gente tem mercado de baixo risco caindo. Só que quando a gente vai olhar o Bitcoin, a gente tem Bitcoin caindo 5%. Então, o que eu acho que está acontecendo nesse momento é algo interno, exclusivo ao mercado cripto, que a gente ainda não sabe, mas a gente só vai saber depois de todo o despejo. O que eu vejo aqui para uma queda de 5% no dia é praticamente um despejo aí de alguma instituição voltado ao mercado cripto, tá? Então a gente precisa ter cautela e ficar de olho nas notícias que vai sair futuramente. E provavelmente vai sair alguma notícia falando do que aconteceu aqui com esse despejo de 5%, tá? Despejo que gira na casa aí dos bilhões de dólares em Bitcoin, tá, pessoal? E quando a gente vai ver aqui, a gente tá vendo no gráfico diário, quando a gente vai ver em gráficos de antecipação, em gráfico intraday, a gente vê que ele tá tentando formar esse padrão, geralmente um padrão que aponta para cima, rompe para baixo, como eu sempre passo aqui para vocês, tá? Geralmente isso acontece, porém com uma queda foi muito agressiva, ele precisa corrigir um pouco, ele precisa voltar um pouco para lá na frente ele tentar tocar aqui de novo e decidir se vai romper ou não, tá pessoal? Então eu acredito que ele pode voltar sim um pouco até os 20.100, tá? Ele pode tentar fazer um pullback aqui nessa região ou voltar 50% de FIBO, o que geralmente acontece antes do rompimento, tá? Então ele pode tentar vir até essa região de 20.100, 20.500 para fazer um topo mais baixo que esse topo aqui. Então ele caiu bastante, a gente tem um grande despejo, aqui a gente tem uma correção dessa queda, tá? Geralmente 50% ou até esse nível aqui que vai ser um nível de resistência para o preço nesse momento, tá? Então ele volta até essa região, se ele volta até essa região, aí ele já volta a cair para romper, porque ele não teve força suficiente nem para voltar até 50% de FIBO. Mas se ele voltar até 50% de FIBO, ele vai tentar voltar aqui até essa região para formar um fundo duplo, formar algum padrão aqui, e aqui ele vai decidir se ele vai romper, se a gente vai ver ali o mercado com força vendedora suficiente para romper, ou se a gente simplesmente vai ter um pullback e o mercado vai dar continuidade, lá na frente ele descaracteriza esse padrão, tá? Então a gente vai ficar de olho nos seguintes parâmetros. Bitcoin rompeu região de 20.100, a gente tem
uma valorização projetada aqui até 20.500, tá? Então a gente pode ter aqui até mesmo alguns longs, tá? Algumas operações até 20.500, porque vai ser o próximo ponto que ele vai tentar segurar. Chegou nessa região, não conseguiu romper 50% de FIBO, aqui a gente tem short até essa região de 19.700 de novo, porque ele vai tentar buscar para segurar como um suporte ou para romper, tá? Então ele vai tentar voltar aqui até essa região de 19.500 de novo, tá? Então a gente fica de olho nessa região e a partir dessa região aqui a gente vai ter um short ao romper essa região um pouco mais longo até os 19.500, se isso acontecer, tá? Não tô dizendo que ele vai romper, a gente precisa ficar de olho porque se ele romper, a gente tem oportunidade em short. E se você não sabe o que é short, vou deixar aí na descrição um link onde eu te ensino como operar em mercado futuros, como que você faz para estar pegando essas operações vendidos, tá? Você vai ganhar com a queda do Bitcoin, tá? Então é importante você saber o que é mercado futuros, como utilizar a plataforma de mercado futuros para que você utilize essas quedas como oportunidade também, tá bom? Então, nesse momento são essas regiões aí que eu tô de olho pro Bitcoin. É importante você ficar de olho aí também, porque se ele formar essas características, não tem o que fazer além de pegar e utilizar essa queda aí como oportunidade para que a gente possa estar aumentando a nossa carteira em spot, tá, pessoal? Nesse momento, o que eu considero aqui para o Bitcoin onde ele está agora? Se ele tentar formar algum padrão de reversão, dá para a gente pegar aqui um long, tá? Porque o risco retorno nesse momento está super favorável. Observe que no gráfico de 4 horas ele está sobrevendido. O gráfico de 1 hora está sobrevendido há muito tempo. Ele chegou a dar uma sobrevenda aqui ontem, hoje dando uma sobrevenda de novo, tá? Então a gente tem um nível de sobrevenda aqui nessa região do Bitcoin. Então o risco retorno fica favorável aqui para um long, tá? E ele tentando formar aqui um fundo duplo, tá, pessoal? Então a gente tem possibilidade dele voltar até os 20.100, 20.200. Se ele romper 20.100, 20.200, a gente tem o Bitcoin aqui até os 20.500 a princípio, mas ele precisa fazer essa confirmação aqui em 19.600, tá? 19.600 vai ser o ponto de partida aí para que a gente possa estar fazendo algumas operações em long. Quando a gente vai observar altcoin, como por exemplo a altcoin HFT, que era a altcoin do lançamento na Binance, eu já trouxe aqui algumas análises sobre o HFT, já passei para vocês as regiões no qual eu estou de olho para compra, e nesse momento HFT indo em direção ao ponto onde eu vou estar comprando, tá? Como eu passei ontem aqui para vocês e como eu passei lá no início da semana passada, antes do token ser lançado, já falei o preço que eu vou comprar antes mesmo de ser lançado, tá? Que aqui em 0,75 centavos de dólar, tá? O token caiu bastante, a gente tem esse despejo, acontece, já expliquei o porquê que isso acontece, toda essa queda. A gente teve padrão aqui de continuidade, de baixa, o token caiu, a gente tem aqui mais um padrão de continuidade, tá confirmando e tá caindo para tentar buscar essa região aqui de 75, ou até mesmo um pouco mais, tá? 65, 60 centavos de dólar, no qual eu vou comprar um pouco mais aqui nessa região para pegar, surfar uma valorização aqui de 100, 200% aí em swing trade, tá? Não vou segurar para hold, segurar infinitamente para próximo ciclo, algo do tipo. Vou tentar pegar uma operação aqui de swing trade ou um position trade, onde eu vou ficar posicionado por alguns dias ou semanas, tá? E lá na frente, quando ele voltar a subir, eu volto realizando aqui em 100, 200, 300%, quem sabe, né? E quando a gente vai observar o token FTT, a gente tem algumas informações saindo aí para o token FTT. Algumas informações não tão positivas, tá? Na verdade, a gente tem aí o CZ falando que vai despejar os tokens, as participações, os tokens que tem em FTT. Geralmente, como ele tinha dito, isso demora um tempo, tá? Pode demorar meses para acontecer, porque ele não vai despejar tudo de uma vez, tá? Então, ele vai despejando aos poucos. Então, a gente pode ver quedas contínuas aqui no token FTT, porque se realmente ele for despejar, ele vai despejar mais de 500 milhões de dólares em token FTT, tá, pessoal? Isso é muita coisa e pode fazer com que o token FTT caia ainda mais, tá? Nesse momento eu tenho uma perspectiva de queda aqui para o token FTT até os 12 dólares a princípio. Quando a gente vai observar em gráficos de antecipação ou gráficos intraday, observe que ele vai formar padrões, aqui ele vai formar padrões de continuidade, vai lateralizar um pouco, tá? Vai tentar segurar, a galera vai segurar um pouco aqui toda essa queda para lá na frente ter mais um despejo e o token cair um pouco mais, e assim continuamente até o CZ despejar ali todos os seus tokens e todo esse medo
de queda aqui no token FTT passar, tá, pessoal? Então, a minha perspectiva é de que o token FTT caia um pouco mais. Muita cautela nesse momento, tá? Muito cuidado, não saia fazendo short, porque ele tá caindo muito de forma muito agressiva, mas ele pode voltar um pouco, porque a galera não vai conseguir vender infinitamente, tá? A galera precisa segurar um pouco nas vendas, e isso pode fazer com que o preço suba um pouco, para lá na frente ele cair um pouco mais e consequentemente gerar muita liquidação, tá? E quando a gente vai falar de liquidação, muito importante a gente observar as liquidações no Bitcoin, tá? A gente tem aqui o Bitcoin liquidando a ponta compradora, a gente tem uma liquidação muito grande na ponta compradora, nesse momento mais de 200 milhões em liquidação. E uma coisa que me chama a atenção nesse momento, quando a gente vai observar Bitcoin e o token FTT, observe que o Bitcoin teve um despejo, está acontecendo um despejo aqui no Bitcoin, em um período de queda do token FTT. Está acontecendo o que está acontecendo no token FTT, provavelmente você saiba o que esteja acontecendo, e eu vejo que esse despejo confluiu, o despejo do FTT está confluindo com um grande despejo no Bitcoin. Aí fica a questão, será que a FTX não está despejando o Bitcoin para tentar segurar ou para tentar conter a sangria do FTT? Será que não está acontecendo a mesma coisa que aconteceu lá com o Luna Foundation? Então fica essa questão, tá? E eu observo que o Bitcoin, ou o FTT, não está caindo por conta do Bitcoin, e provavelmente o Bitcoin pode estar caindo por conta do FTT. Só que o que está acontecendo? É apenas medo no mercado cripto? O FTT gerou medo para o mercado cripto, por isso que está caindo? Ou a FTX, como eu tinha dito, está despejando Bitcoin para tentar conter a sangria do FTT. Então fica essa questão no ar aí, e eu passo a observar as próximas notícias que estão para sair, porque se a gente tiver continuidade nesse despejo, e se de fato for isso que está acontecendo, a gente pode ver o Bitcoin infelizmente caindo um pouco mais, rompendo esse fundo aqui e voltando para os 18 mil, 17 mil de novo, tá? Então muita atenção nesse momento, e principalmente nas notícias que vai sair aí nos próximos dias, tá, pessoal? Então por hoje é só, era isso que eu queria trazer aqui para vocês, tá? Essa análise que eu queria trazer para vocês de Bitcoin e Altcoin, e é isso que eu tô de olho, e essas são as oportunidades nesse momento aí que eu tô esperando acontecer para que eu possa estar pegando, tá bom? Mais informações, passo lá no grupo do Telegram, e amanhã tô de volta com mais análise aí para vocês, tá? Vou ficando por aqui, te vejo no próximo vídeo, e fui!